Hoje nós vamos falar sobre equivalência patrimonial. E nesse vídeo nós não vamos abordar a parte teórica do tema, mas sim a parte prática. Então, se você ainda não tem conhecimento sobre o que é equivalência patrimonial, eu vou dar uma deixa para vocês. No final desse vídeo eu vou estar trazendo a parte teórica em si, explicando o que é equivalência patrimonial, quando você pode utilizá-la. Mas a gente vai agora para o tema central, que é a parte teórica, que é a parte de efetuar o cálculo de equivalência e efetuar o seu lançamento na contabilidade. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Já que dentro da nossa tela, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é desculpas, né? Porque eu pensei em gravar esse vídeo durante todo o dia. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu não trouxe meu mouse. Então, assim, a gente vai transitar aqui dentro do nosso Excel pelo notebook, só que eu estou acostumado a mexer com o mouse, não diretamente no notebook. Então a gente vai apanhar um pouco para transitar entre as células, mas o que mais importa aqui é o conhecimento em si, é você aprender como calcular e contabilizar a equivalência patrimonial de uma maneira mais simples. Então, vamos embora. Primeiramente, o que eu quero trazer para vocês é, normalmente quando a gente vai aprender sobre equivalência patrimonial, os conhecimentos que as pessoas trazem é o cálculo atualizando o valor do nosso patrimônio líquido. Então, o que as pessoas fazem? Ela atualiza o balanço patrimonial da empresa investida, né? Ela atualiza o patrimônio líquido com lucro do exercício ou com alteração no capital social, e aí depois ela faz o cálculo de percentual em cima disso, ou seja, a atualização do patrimônio líquido. Então ela faz o cálculo de equivalência patrimonial nesse sentido. Mas eu tenho um método que eu utilizo no dia a dia que eu acho ele muito mais simples de ser utilizado, e é esse método que eu vou ensinar para vocês agora. Diferentemente da maioria dos cálculos de equivalência que tem como base o patrimônio líquido, como eu expliquei, eu efetuo o meu cálculo de equivalência tendo como base a DRE, o resultado do exercício. Então, se você trabalha em empresas cujo movimento principal do patrimônio líquido é o lucro do exercício, ou seja, a reversão do resultado do exercício para o patrimônio líquido, com certeza esse método vai te ajudar bastante. Você vai conseguir, primeiramente, compreender a estrutura do lançamento de equivalência patrimonial, e com esse entendimento básico da equivalência você vai poder sim transitar para a parte assim de calcular a equivalência com base na variação do patrimônio líquido, que eu acredito que é um passo importante que você vai conseguir dar com o tempo. Então, no nosso exemplo, nós pegamos uma empresa cujo lucro do exercício é R$ 32.844 dentro do mês de novembro. Então, como eu faço o cálculo? Simples. A gente está aqui baseando uma empresa, né, que tem como investidores, né, uma empresa que tem como investidores a empresa L e a empresa LLL, com um total de capital social de 100%, sendo divididos em 25% para a empresa L e 75% da outra empresa. Então, vamos supor que eu sou o contador da empresa L. Então, qual que é o cálculo que eu faço aqui? Eu pego o lucro da empresa. Então, a empresa que eu estou investindo teve um lucro no exercício de R$ 32.844. Então, se eu sei que o valor que eu tenho que contabilizar é a variação do meu patrimônio líquido, então qual que é o pensamento que eu tenho? Então, se o lucro de 32 mil ele vai para o patrimônio líquido aumentando, ele vai entrar lá crédito, ou seja, é um lucro, eu sei que essa variação eu tenho que contabilizar no ativo permanente da minha empresa. Em que percentual? No percentual da minha participação. Então, calma. Vamos voltar de novo e explicar com calma. Eu sou o dono da empresa L e eu invisto nessa empresa aqui, cujo lucro foi de R$ 32 mil, certo? Então, eu, empresa L, eu preciso fazer a minha atualização pelo método de equivalência patrimonial. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que atualizar o meu investimento de acordo com a variação do patrimônio líquido dessa empresa aqui, cujo lucro foi de R$ 32 mil. Então vamos lá, conceito básico de contabilidade. A gente sabe que o lucro do exercício, quando a gente encerra o exercício social, o lucro ou prejuízo do exercício, ele vai para o nosso patrimônio líquido. Então, pensa comigo. Se eu sei que o lucro da minha empresa em novembro foi de R$ 32.884, eu sei que esse valor ele vai para o meu patrimônio líquido e esse valor ele vai para o meu patrimônio líquido aumentando. Então, ou seja, meu patrimônio líquido vai aumentar em R$ 32.884. Então, qual que é o cálculo que eu faço? Ao invés de eu esperar o lucro ir para o meu patrimônio líquido e atualizar o meu patrimônio líquido, eu faço o quê? Eu faço cálculo direto na DRE. Então, eu pego a minha participação societária, que é a empresa L, que é de 25%, eu pego o lucro do exercício, que é R$ 32.844, e aplico o percentual de 25%. Então, eu peguei lá a célula C14, apliquei 25% e eu tenho o valor de R$ 8.221. Então, ou seja, a minha equivalência patrimonial para o mês de novembro
é de R$ 8.221. Então a gente vai fazer um teste agora. A gente vai entrar dentro do balanço patrimonial da empresa L, que é a minha empresa, e a gente vai lançar a equivalência patrimonial. Então vamos lá, empresa investidora, a gente tem um investimento de R$ 50.000, certo? E a gente teve uma equivalência patrimonial. Então a gente vai voltar lá para a DRE, lançar a nossa equivalência patrimonial aqui. Beleza. Então a gente atualizou o nosso investimento. Vou só colocar um aspas aqui, pessoal, que a gente não vai puxar a perna do lucro da equivalência patrimonial ainda, tá joia? O ativo e o passivo não vai bater, mas no final desse vídeo a gente acerta tudo para ficar bonitinho. Então vamos lá. Então a gente está falando agora que o nosso investimento ele foi atualizado. E agora a gente não tem mais 50 mil, a gente tem 50 mil mais a equivalência patrimonial de 8.221. A gente já fez a atualização. Agora vamos testar para ver se esse método dá certo mesmo. Então a gente vai entrar aqui agora, voltar para a DRE, vamos entrar aqui dentro da empresa investida, do balanço patrimonial dela. Então vamos supor que o lucro ainda não foi lançado. A gente tem uma participação aqui, ó, empresa L, de 25%, dentro de um capital social de 200 mil, que dá 50 mil de participação. A gente vai lançar o lucro do exercício aqui, de 32.844, pum, o nosso patrimônio líquido subiu para 232 mil. A gente faz aquele cálculo que eu expliquei para vocês que a maioria das pessoas fazem. O nosso capital ele foi atualizado para 58.221, que é exatamente o mesmo montante que a gente já atualizou aqui. Então assim, vocês entendem que esse é um cálculo mais simples quando a gente parte da DRE, por quê? Se a gente fosse fazer o cálculo com base no patrimônio líquido, o que a gente teria que fazer? Basicamente, nós teríamos que pegar os 58.221, que é o nosso capital atualizado de acordo com a nossa participação, certo? E reduzir o montante que eu já contabilizei lá no meu ativo permanente. Então, qual que é o valor que eu já apliquei, que eu já contabilizei aqui? 50 mil. Aí eu reduziria e eu teria o valor da equivalência. Nessa forma de lançar direto da DRE, você já tem o valor certo da equivalência patrimonial. Então você pode montar uma planilha de Excel como essa aqui, dar Ctrl+C, Ctrl+V na DRE da empresa que você é investidor, e aí você já tem o valor de equivalência patrimonial certinho. Você quase pegou? Faltou isso aqui para você entender? Então a gente vai para mais um exemplo, explicar com calma novamente esse método de você efetuar o cálculo e lançamento de equivalência patrimonial, e você vai entender agora. Então, vamos lá, nós pegamos uma nova DRE aqui, a gente titulou como se fosse uma DRE de dezembro de 2024, mas poderia ser DRE de 2025 fechado, mas assim, só um exemplo hipotético mesmo. Então, a gente apurou uma receita líquida de 150 mil, um custo de 60 mil, um lucro bruto ali de 90 mil, com deduções de despesas operacionais e financeiras de 43 mil, chegando... Calma aí, que quem sabe faz ao vivo. Beleza. Chegando a um lucro líquido de R$ 38.105. Então vamos lá, de novo. O que consiste o método de equivalência patrimonial? Você atualizar os seus investimentos com base na variação do patrimônio líquido da empresa que você está investindo, correto? Então eu, empresa, invisto na empresa cujo lucro, eu, empresa L, invisto numa empresa cujo lucro de dezembro foi R$ 38.105. Eu sei que esse valor, quando eu encerrar o exercício, ele vai para o nosso patrimônio líquido aumentando. Então, se eu sei que esses 38 mil vai aumentar o meu patrimônio líquido e a equivalência patrimonial consiste em eu atualizar o meu investimento de acordo com o aumento do patrimônio líquido da empresa que eu sou investidor, então, ou seja, para eu lançar a equivalência patrimonial, é só eu pegar o lucro do exercício da empresa que eu sou investidor, aplicar o percentual que eu tenho de participação, eu já tenho o lançamento de equivalência patrimonial pronto. Então, vamos lá, eu sou a empresa L, eu tenho 25% do capital social da empresa que teve um lucro em dezembro de R$ 38.105. Então, como eu sei qual vai ser a equivalência patrimonial de dezembro? É simples. É só eu pegar o lucro do exercício, que é R$ 38.105, e aplicar 25%. A equivalência patrimonial ela está pronta. A equivalência patrimonial ela é essa aqui. Só um minutinho que eu estou com dificuldade aqui de atualizar, porque a fórmula aqui está errada, aqui é 75%. Perfeito. Então, assim, você está entendendo como que é simples? Eu fiz a atualização em segundos. Eu só peguei a DRE da empresa que eu sou investidor, peguei o lucro do exercício, apliquei o meu percentual de participação. Então, eu, empresa L, tenho 25% dessa empresa cujo lucro foi 38 mil. Eu já tenho equivalência patrimonial pronta. É só eu pegar esse valor de R$ 9.526,25 e lançar na minha contabilidade.
debitando o meu ativo permanente, equivalência patrimonial, ou debitando direto, né, na minha conta de investimento, creditando o resultado de equivalência patrimonial na DRE, na minha DRE, como sendo a crédito, né, como lucro, como receita, no caso, receita de equivalência, e tá feito. Estava quase finalizando a gravação do vídeo e percebi que meu celular ficou com a memória cheia e parou de gravar. Mas vamos voltar novamente para o vídeo aqui. Então você pode estar pensando que, caramba, não é possível que calcular a equivalência patrimonial é tão simples assim. É só pegar o lucro do exercício da empresa que eu sou investidor, aplicar o meu percentual de participação e a minha equivalência patrimonial está pronta. Então vamos lá, vamos fazer um teste para ver se é isso mesmo. Então, ó, a gente calculou uma equivalência patrimonial referente à competência novembro de R$ 8.221. A gente apurou uma equivalência patrimonial referente à competência dezembro de R$ 9.526,25, certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar dentro do balanço patrimonial da nossa empresa, né, da empresa investidora, e a gente vai fazer o lançamento de equivalência patrimonial novamente. Então a gente vai entrar aqui na nossa estrutura de balanço patrimonial, que tem um patrimônio, né, um capital social de R$ 100 mil, investido 50 mil dentro da empresa, né, da empresa R, e 50 mil no nosso disponível. A gente já tem a equivalência patrimonial lançada referente à competência novembro. A gente vai lançar a equivalência patrimonial referente à competência dezembro. Então a gente vai pegar aqui equivalência patrimonial, bem simples. A gente vai acrescentar aqui como se fosse o lançamento a débito, né, na nossa equivalência patrimonial, certo? No valor de R$ 9.526,25, que é a equivalência que nós apuramos. Beleza. Então agora a gente tem um investimento atualizado de R$ 67 mil. Então a gente investiu 50 mil dentro da empresa R, certo? Nós tivemos uma equivalência patrimonial de R$ 17 mil e agora o nosso patrimônio, né, o nosso investimento, ele vale R$ 67 mil. Voltando aqui para dentro da DRE da empresa R, a gente vai fazer um teste validador, partindo daquela estrutura de atualização do patrimônio líquido da empresa investida, para ver se de fato o cálculo vai bater. Então agora a gente vai para a nossa estrutura de balanço patrimonial da empresa R, que é a empresa investida. Então vamos lá. A empresa que nós investimos, que a empresa L investiu seus recursos, ela tem um ativo de 310 mil e um passivo de 240 mil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encerrar o seu exercício social, certo? Então a gente vai trazer o lucro ou prejuízo do exercício para dentro do nosso patrimônio líquido. A gente vai dar igual aqui, puxar os 32 mil referente ao lucro de novembro e os 38 mil referente ao lucro de dezembro. Então vamos lá, a gente atualizou o nosso patrimônio líquido. Então o cálculo de equivalência patrimonial, tendo como base o nosso patrimônio líquido, ele consiste da seguinte forma. Então vamos lá, a gente pega a empresa L, que tem percentual de participação de 25%, a gente pega então o valor do patrimônio líquido, que é 270.989, e vê quantos que é 25% desse patrimônio líquido. Então a gente multiplica por 25%, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para a empresa LLL. A diferença é que essa empresa ela tem um percentual de 75%. Então vamos lá. Então eu estou dizendo aqui que a minha participação atualizada, mediante a atualização do lucro do exercício, que a empresa L, a nossa empresa, tem na empresa investida, é de R$ 67.747,25. Eu acho que você já viu esse valor em algum lugar, né? Se a gente entrar aqui no balanço patrimonial da nossa empresa, nós temos exatamente os R$ 67.747,25. E um ponto aqui que eu comento para vocês que essa é uma metodologia mais fácil de calcular a equivalência patrimonial, é que muitas empresas, no caso a empresa que eu trabalho, nós optamos por efetuar a equivalência patrimonial de maneira mensal. Por quê? A única receita da nossa empresa, ela é mediante a equivalência patrimonial, que é uma empresa cujo objetivo central ela é o investimento em outras. É a famosa holding que a gente fala, a gente utiliza de um CNPJ para investir em outros. Então, se a gente faz o cálculo de equivalência patrimonial uma vez no ano, se uma instituição financeira, ou se a gente precisa da nossa estrutura de balanço patrimonial para adquirir recursos de terceiros ou apresentar para algum investidor que seja, ou para usuários internos também, a gente vai ter uma estrutura sem lucro. Então, como a gente faz o lançamento mensal, essa metodologia de cálculo de equivalência que eu mostrei para vocês, que é baseado na DRE, ela nos atende mais fácil, porque é muito simples. É só a gente pegar a DRE da empresa investida e aplicar o percentual de participação que nós, empresa investidora, temos. E a gente já tem um lançamento de equivalência patrimonial prontinho. E nesse momento você pode ter algumas perguntas, porque você pode dizer assim, pô, mas
não é só a variação de lucro ou prejuízo do exercício que vai causar uma alteração no lançamento de equivalência patrimonial. Então a gente tem outras variáveis também, como por exemplo, aumento no capital social, distribuição de lucros, reversão de algum tipo de reserva, né? Não sei qual é a estrutura de patrimônio líquido que vocês têm aí, mas assim, de qualquer forma, a essência que eu quero passar para vocês aqui é partir da DRE para lançamento da equivalência patrimonial. Então a gente vai aprofundar um pouco mais no tema. Então, se vocês até aqui entenderam perfeitamente a metodologia que eu estou apresentando, continua no vídeo que eu tenho mais conhecimento para agregar. Agora, se você ainda está um pouco confuso, é melhor você parar, retomar o vídeo novamente, entender esse primeiro passo para que você consiga acompanhar os próximos passos, porque senão a informação ela vai bugar dentro da sua cabeça e você não vai conseguir assimilar o conteúdo da maneira que eu desejo que você assimile. Agora vamos complicar um pouco mais o nosso lançamento de equivalência patrimonial. Vamos dizer que dentro do mês de novembro e dezembro nós decidimos efetuar uma distribuição de lucro de 20% do lucro do exercício, ou seja, nós temos aqui um lucro em novembro e um lucro em dezembro. E os sócios decidiram que nada mais justo do que eles serem remunerados pela receita que eles geraram. Então, nós vamos distribuir, vamos lá, a gente vai colocar aqui uma distribuição de lucros, certo? De 20% em novembro, certo? E 20% em dezembro. Beleza, então quer dizer o quê? Da nossa receita, do nosso lucro de novembro, nós vamos distribuir para os sócios R$6.000 de dividendos e do lucro de 38 mil a gente vai distribuir R$7.000 de dividendos. Então a gente sabe, vamos lá. E aí, se nós lançarmos os 8 mil de equivalência patrimonial lá no nosso patrimônio líquido, vai ficar certo? Todo mundo sabe que não. Por quê? Da mesma forma que os 32 mil eles caracterizam um aumento no nosso patrimônio líquido, para quem não sabe como que funciona o lançamento de dividendos, vamos dar um passo para trás agora. A empresa ela apura um lucro no exercício. E aí, se os sócios decidem efetuar a distribuição desses lucros, então primeiro a gente acredita o lucro do exercício com o valor do lucro efetivamente. Então, ou seja, a gente creditou lá no nosso patrimônio líquido o valor de R$ 70.989. E a partir do momento que a gente decide distribuir parcela desse lucro, a gente debita a conta de lucro ou prejuízo acumulado, certo? Reduz a conta de lucro e prejuízo acumulado e credita uma conta de dividendos a pagar, ou seja, a gente reduz o nosso patrimônio líquido. Então, basicamente, olha só, você está conseguindo compreender aonde eu estou querendo chegar? Então, como que funciona o lançamento de equivalência patrimonial? Ou seja, os 32 mil, ele aumentou o nosso patrimônio líquido, correto? Então, dos 32 mil, se eu distribuir 6 mil, quer dizer que o meu patrimônio líquido, ele reduziu, aumentou 32 mil por conta do lucro e reduziu 6 mil por conta da distribuição. Então, ou seja, beleza, vamos lá, vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui em dezembro, para já ficar pronto. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? O que vai acontecer com o nosso lançamento de equivalência patrimonial? Aqui, nós lançamos 25% em cima do lucro, certo? Só que nós não contabilizamos a redução da distribuição. Então, o que eu faço aqui? Basicamente, eu só puxo a fórmula pros 26 mil, certo? Copio ela aqui e colo. Pô, meu lançamento de equivalência patrimonial está pronto. Aí você pode agora falar para mim assim, pô, mano, eu não entendi o que você fez, mas como assim? Eu somei, eu reduzi? Cara, é só você pensar assim. O que eu vou considerar no lançamento de equivalência patrimonial? Beleza, eu só considero no lançamento de equivalência patrimonial a variação do meu grupo do patrimônio líquido. Ponto. Beleza. Então, se eu só considero a variação, então eu tenho que pegar a minha competência novembro e pensar quais foram as variações que eu fiz na minha conta de equivalência patrimonial. No nosso exemplo aqui, quais foram as variações? Primeiro, o lucro do exercício, certo? Segundo, a distribuição de lucros, beleza? Então vamos lá. O lucro do exercício, ele aumenta ou reduz o nosso patrimônio líquido? Ele aumenta. Então, ou seja, coloco aqui ele sendo aumentativo, certo? Aí a gente pega a distribuição de lucros. Pô, a gente teve distribuição de R$6.000 dentro do exercício de novembro. Essa distribuição de lucros, ela aumenta ou reduz o nosso patrimônio líquido? Ela reduz. Então, o que eu faço? A base de cálculo para a minha equivalência patrimonial é o aumento no nosso patrimônio líquido referente à reversão do lucro e a redução do nosso patrimônio líquido por conta da distribuição de dividendos. Então, é simples. Eu pego
os 32 mil menos os 6 mil, certo? E a diferença é o valor que eu vou aplicar o meu percentual de participação da empresa L, que é 25%, e o lançamento de equivalência patrimonial ele está pronto. Simples. Então assim, vamos para um exemplo. Agora a gente vai testar para ver se dá certo mesmo. Vamos lá. A gente está falando que agora o nosso lançamento de equivalência patrimonial ele é 6 mil em novembro, 7 mil em dezembro, que totaliza os 14.197,80. Eu vou só ver se a fórmula está puxando automaticamente, tá, joia? Perfeito, então vamos lá. Eu entrei aqui dentro do balanço patrimonial da nossa empresa, empresa L, que a gente já tinha feito a forma de lançamento de equivalência patrimonial e ela já atualizou aqui, ou seja, a nossa equivalência de novembro e dezembro é os 14.197,80, que é os mesmos 14.197,80. Agora a gente vai fazer o lançamento, né, o cálculo de equivalência patrimonial de acordo com o método mais comum, que é calculando a variação do nosso patrimônio líquido. Então, vamos embora. A gente entra aqui no balanço patrimonial da empresa investida, que é a empresa R, certo? A gente tem um lucro do exercício de R$ 70.989, correto? Que é a soma dos 32 mil mais os 38, certo? 70.989. Só que agora nós tivemos o quê? Uma distribuição de lucros. Então a gente vai vir aqui, ó, a gente tem um lucro de 70.989. Só que a gente sabe que nós tivemos uma distribuição de lucros de... Então a gente distribuiu lucros... Não, calma aí que eu estou fazendo... Pelo amor de Deus, eu estou fazendo caquinho. Então a gente tem um lucro acumulado. A gente vai transferir aqui, ó. Não, pô, tava fazendo certo. Então beleza, a gente está no lucro prejuízo do exercício. E desse lucro prejuízo do exercício eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir por conta da distribuição de dividendos. Então eu distribuí 6 mil, distribuí 7 mil de dividendos. Beleza. Calma aí, deixa eu acertar a fórmula. Beleza, 56 mil. E aqui a gente tem no contas a pagar, a gente vai criar aqui um dividendos a pagar. Bem tranquilinho. Então a gente acredita dividendos a pagar, certo? No valor da distribuição. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza, acreditei dividendos a pagar, o valor da distribuição que a gente vai fazer para os nossos sócios. 14 mil, tá certo? Beleza, perfeito. Então a gente tem dividendos a pagar no valor de 14 mil e a gente reduziu o nosso lucro ou prejuízo porque a gente distribuiu parcela do lucro. Perfeito. Agora a gente vai fazer novamente o cálculo de equivalência patrimonial tendo como base o nosso patrimônio líquido. Então a gente vai pegar o valor do nosso patrimônio líquido atualizado, certo? Vai aplicar um percentual de 25%, beleza? E a gente vai fazer a mesma coisa para a empresa LLL, porém o seu percentual é de 70%. Então, beleza. Tendo como base a variação do nosso patrimônio líquido dentro do exercício de 2024, somando os meses de novembro e dezembro, a gente tem uma atualização patrimonial da empresa L referente ao seu investimento nessa empresa aqui de 64.197,80. Esse aqui é o nosso patrimônio atualizado. Então, se a gente pegar o nosso saldo investido em dinheiro mais a equivalência patrimonial dentro do balanço patrimonial da nossa empresa, que é a empresa L, ele tem que dar exatamente 64.197,80. Então vamos lá. 64.197,80. Perfeitamente. Então assim, o que eu recomendo que vocês façam? Teste esse método, né? Veja se dá certo para você e sempre faça o cálculo de validação. Então sempre que eu faço o lançamento de equivalência patrimonial com base na DRE, chegando no final do exercício, ou mesmo no mês de competência que eu estou fazendo a equivalência patrimonial, eu pego o patrimônio líquido atualizado da empresa que eu estou contabilizando a equivalência patrimonial. Então, ou seja, eu faço o mesmo cálculo que eu fiz agora para vocês. Eu pego o patrimônio líquido da empresa, aplico o percentual do capital que eu tenho de investimento e o valor que der a minha conta, ele tem que ser exatamente o valor que eu tenho contabilizado lá no meu ativo permanente. Se o valor bater exatamente, quer dizer que o cálculo ele foi feito de maneira correta. Eu posso simplesmente fazer o cálculo dessa forma, e contabilizar a equivalência patrimonial? Eu posso também, mas como eu disse a vocês, por conta do fato de eu ter que lançar a equivalência patrimonial mensalmente e eu não fazer o fechamento da contabilidade mensalmente, então eu pego a DRE, dou Ctrl+C, Ctrl+V na DRE e efetuo o cálculo de equivalência patrimonial com base nela. Para mim é uma maneira muito mais simples de trabalhar e que está dando super certo. Eu espero que essa metodologia de cálculo possa te auxiliar na sua jornada, né, dentro dos seus conhecimentos de contabilidade e com certeza, a partir do momento que você entende o contexto básico de cálculo
de variação dentro do patrimônio líquido, você vai poder sim evoluir para o cálculo mais complexo, que é você calcular diretamente dentro do patrimônio líquido. Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero que esse método auxilie vocês no seu processo de crescimento, né? Que ajude vocês a, primeiramente, entender o conceito básico da equivalência patrimonial, para depois vocês evoluírem para o cálculo direto dentro do patrimônio líquido. Eu prometi para vocês no início do vídeo que a gente ia fazer uma explicação mais profunda sobre a teoria da equivalência patrimonial, só que esse vídeo já está ficando muito longo, ele já está longo demais. Então, a gente vai repartir esse vídeo em dois. Então, logo menos eu vou estar gravando um vídeo entrando na parte teórica da equivalência para vocês entenderem a teoria e a prática, para que se alguém pergunte a você sobre o que é equivalência patrimonial, você tenha a resposta na ponta da língua. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários também se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma dica para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Então é isso, fé!